Hoje a nossa aula ela vai ter início na página 178 de matemática, onde nós vamos rever a classificação. Nós estamos aí na página 178, ok? Onde nós vamos estar fazendo aí a revisão do que nós vimos na semana anterior, antes de ter todas essas modificações, feriados e tudo mais, tá? Então é o seguinte, nós vamos rever aí a classificação dos sólidos geométricos, certo? Onde nós vamos estar trabalhando com essas partes. Então, só para nós relembrarmos aí, a Pro está compartilhando a tela para ficar mais fácil, igualzinha a apostila de vocês aí do ângulo, ok? Todos estão conseguindo ver? Ok? Então, aqui, nós trabalhamos na semana passada, antes de todos esses feriados, nós trabalhamos com a classificação dos sólidos geométricos, certo? Onde nós trabalhamos aí essa questão de formas que são poliedros e também os não poliedros. O que nós temos aqui então? O primeiro que nós trabalhamos foram aqui as prismas e as pirâmides, ok? Lembrando, nos prismas e pirâmides nós temos aqueles que têm os formatos que são todos quadrados. Nós temos também aqueles que têm alguns formatos, que são os formatos. Ai, quem que está mexendo na tela da Pro? Que são os formatos que nós temos aqui arredondados, igual a bola. Nós temos as pilhas, né, que representam o formato cilíndrico e também o formato de cone, tá? Olha lá o que nós temos mais aí então. Na próxima página que nós temos aí, que é para separar, que nós já fizemos, nós separamos em duas categorias. Nós temos aí aqueles, nós colocamos, né? Corpos redondos e não redondos. Nós usamos o que a gente chama de critérios. O que são esses critérios? Os critérios são partes que a gente vai usar para estar separando essas figuras. Então, aqui nós podemos fazer dois grupos. Podíamos colocar como critério os que rolam e os que não rolam. Poderíamos colocar como critério também os quadrados e não quadrados, os arredondados e os não arredondados. Aí vocês separaram e nessas partes vocês fizeram aí os desenhos de vocês, ok? Muito bem. Depois disso, a gente reviu, inclusive, na aula de ontem que a Pro deixou disponível para vocês assistirem, que já estava gravada, vocês tinham aí como que nós classificamos os sólidos geométricos. Lá na página 180, ok? Espera aí que eu vou ver aqui. Só um minutinho, gente. Espera aí. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo ouvir a Pro? Tá conseguindo? Faz um joinha para a Pro quem está conseguindo me ouvir. Ok, Maitê? Olha lá, joia. Lucas, muito bom. Luísa. Brenda tá me ouvindo. Lívia tá me ouvindo. Laura, Mel, ok? Tudo bem me ouvindo? Rafa tá me ouvindo. Melissa, ouvindo a Pro. Melissa Delay, ok, me ouvindo. Melissa Espíndola, ok. Então, tem aqui, tem um. Deixa eu desativar meus
Vamos lá, turma. Continuando aí. Oi? Não, meu tá ativado, o som normal, ó. Aqui, turma, eu só tava checando para ver aqui se tava todo mundo me ouvindo. Então, olha lá. Os sólidos geométricos, que são esses que nós acabamos de ver aí, rever no caso, nós estamos aqui, ó, na página 180. Esses sólidos geométricos, nós temos o seguinte: os poliedros, como a Pro já havia explicado na aula anterior, que são aqueles sólidos que têm todas as faces planas formadas por segmentos de retas e que eles vão ser classificados conforme nós temos aí, no caso, eles vão ser classificados conforme o número de lados, ok? Aí a gente vai estar vendo aí esses sólidos. Nós temos, então, se são 3 lados, como é essa forma aqui, nós vamos ter os triângulos. Se são 4 lados, nós vamos ter os retângulos. 5 lados, os pentágonos. 6 lados, os hexágonos. E nós temos também com 7, com 8, com 10, que são os decágonos. De acordo com o número de lados, nós classificamos, então, esses sólidos. Ok? E nós temos também, ó, os não poliedros. O que são os não poliedros? São aqueles onde nós encontramos faces, aí no caso arredondadas, eles não possuem faces, né? Então, o que seriam as faces? Eles são arredondados, ó, e eles não vão ter os lados que a gente fala. Então, nesse caso, nós não conseguimos ver faces, nós só temos as bases, ok? Então, vamos lá. Quando nós vemos, então, aqui, ó, nós temos essas partes que a gente consegue observar aí, né? Então, o que a gente consegue? Aqui, no caso dos quadriláteros, dos poliedros, nós podemos ter os 3 elementos que nós já aprendemos, que são a face, que são os lados, nós temos as arestas, que são os contornos, ou seja, as linhas que nós temos aí, e nós temos também as vértices, que são os encontros das linhas, igual a Pro mostrou para vocês naquele vídeo de ontem, explicando bonitinho como são vértices, como são arestas e como são as faces no caso desses poliedros, ok? Certinho aí, turma? Muito bem. No próximo aí, na atividade 2, tá? Aqui, agora que nós sabemos já como que a gente classifica, o que nós fazemos? Nós temos os poliedros, que são aqueles quadrados ou de base, né, que tem face, e nós vamos ter aqui os não poliedros, que são aqueles arredondados. Então, nesse caso, eu vou desenhar aqui o sorvete, vou desenhar as pilhas, vou desenhar também a outra forma que nós temos ali, né? Nos exemplos logo no início do capítulo. Então, o que seria aqui, ó? Nós temos aqui na nossa apostila, ó, os desenhos, então. O que nós vamos ter aqui, ó, nessa folhinha? Não poliedro, a pilha, aí nós vamos ter o sorvete, nós vamos ter também, no caso, a esfera, que vão entrar nos não poliedros. E nós vamos ter aqui, no caso, o cubo, nós vamos ter as barras de chocolate e nós vamos ter também as caixas aqui, no caso, né? Essa caixa aqui, ó, que a gente tem, que é a caixa onde nós vamos fazer os desenhos. Então, esses desenhos nós vamos copiar poliedros, aqueles que nós podemos ver as faces, e aqui nós vamos ter os não poliedros. Ok, turma? Então, olha lá. Feito isso, que vocês já tinham pronto, nós corrigimos inclusive, agora nós vamos classificar os poliedros em prismas e pirâmides, ok?
O prisma lembra a caixa que a Pro deu exemplo, a caixa do sabão em pó, a caixa da pasta de dente, as caixinhas, né? Aquela caixa de bombom que a gente tem. Eles são prismas porque a gente consegue ver todos os lados deles, tá? A gente considera também, ó, o celular, ele também é um poliedro, porque a gente consegue ver todos os lados do celular, ok? E a gente consegue fazer a contagem inclusive. Nós temos também o nosso caderno, nosso livro, a borracha que vocês usam para apagar as lições e fazer as correções, também são consideradas como prismas. E aí nós vamos ter o quê? A prisma, ela vai ser classificada de acordo com a base. Então nós temos o prisma de base quadrada, o prisma de base triangular e assim por diante, ok? Já as pirâmides são aquelas pontudinhas que a gente vai ter. Elas também vão ser classificadas conforme a base que ela possui. Se nós temos uma base quadrada, então nós chamamos pirâmide de base quadrada. Se é uma pirâmide de base triangular, nós vamos ter pirâmide de base triangular, ok? Então, essas aí são as classificações, alguma delas, tá? Então, olha aqui o que nós temos, que nós vimos também, ó, nós estamos na página 183, onde nós vamos estar fazendo a contagem aí dos lados, tudo direitinho, desses sólidos geométricos que nós estamos trabalhando, ok? Então, nós já fizemos aí a contagem. Essa página aqui, nós já fizemos a correção, tá? Lá na videoaula que nós temos ontem. Então, lembrando, ó, só para a gente retomar. Faces, cada um dos lados. Se vocês quiserem, para facilitar aí, nós podemos colocar aí em cima, ó, o seguinte, faces. Seriam o quê? Os lados, ok? Então, as faces aí que nós temos, ó, seriam os lados de cada figura, certo? Agora, aqui, ó, no caso do vértice, lembra? Vértice são os cantinhos, então a gente fala que é o canto das figuras. Então, pode escrever aí, ó, para lembrar o que é vértice, pode colocar aí em cima na página de vocês aí no livro, ó, cantos, né? O vértice, então, ele vai marcar o quê? Os cantos da nossa figura, certo? E nós vamos ter aqui nas arestas, ó, as arestas, a gente pode escrever aqui em cima, ó, linhas, que são as linhas que formam a figura. A gente conta de uma por uma, certo, turminha? Ok? Então, olha lá o que nós vamos ter aí, né, nesse caso. Lembrando, a gente tem aí, no caso do vértice, então, ó, canto. Ok? A Pro vai colocar de novo aqui, peguei até uma linha maior aqui, ó. Então, faces são os lados. O vértices, os cantos. E nós vamos ter aqui também, ó, tá? Nós vamos ter aqui também, no caso dessas imagens, as arestas, que vão ser as linhas, certo, turma? Aí que nós vamos ter, ó, os cantos, né? Ó, e aqui no caso da aresta, nós vamos ter aqui, ó, as linhas, né? Que nós temos aí para poder fazer aí o nosso lembretinho, ó. Linhas, certo? Então, aqui nós já vamos ter aí todas as partes que nós precisamos para lembrar, ó. Então, faces são lados, as vértices são os cantinhos que encontram todas as linhas,
E as arestas são as linhas que formam a figura. Certo? Muito bem. Foi de lição de casa para vocês. A Pro explicou a página 184, certo? A página 185 e também a página 186, que nós faremos aí as correções, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, João. Gente, lembrando, ó, todas essas imagens, todas essas partes, depois elas ficam gravadas para vocês. E a Pro tá relembrando só para quem ainda não assistiu, para depois nós podermos fazer aí as correções. As correções elas vão ficar disponíveis para vocês também aí, tá bom? A Pro faz aí as correções e coloca para vocês como a gente fazia nas aulas gravadas. Tá bom, turma? Então, aqui, ó, para quem ainda não fez, lembra que nós temos aquele tempinho de aula que dá a pausa para poder fazer a gravação. Então, se cair de repente aí o sistema, dá aquela pausa que dá para todo mundo ir ao banheiro, beber uma aguinha e depois a gente retoma para a segunda parte da aula de matemática, tá? Onde a Pro vai fazer uma revisão aí com vocês também da parte de adição e subtração com reagrupamento, para quem ainda tem alguma dúvida a respeito. Tá certo, turma? Oi, Davi, vou liberar o seu áudio para você poder falar com a Pro. Deixa eu só te achar aqui, vamos lá. Pessoal, é muito importante que vocês coloquem aí o nominho de vocês, tá? Que é para a Pro poder conseguir identificar todo mundo, ok? Oi, Davi, pode falar. Não teve a correção da 184 a 186. O que foi, meu anjo? Fala de novo que a Pro não te ouviu direito. 186. Na 183? 184, 186. A 186, que aqui deixa a Pro pegar. Pera um pouquinho só, meu amor. Ó, na 186, o mesmo quadro que nós havíamos feito, nós vamos estar fazendo com essas imagens. A diferença é que lá no quadro que nós fizemos, nós analisamos a figura, viu, Davi? Lá no outro quadro, nós analisamos a figura e a figura que nós analisamos, ela está totalmente visível. Aqui, ó, eles já pedem para nós o contrário. Nós vamos analisar e colocar a quantidade das partes que a gente consegue ver. A figura aqui, ela está disposta de uma forma que nós não conseguimos ver alguns dos lados dela. Então, a contagem aqui vai ser diferente. Tá certo? Entendeu agora? Isso aí. Teve dúvida? Pergunta sim, gente, para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Vamos lá. Oi, João, fala. Eu? É que você pôs aqui levantar a mão, eu tô achando que você tá com dúvida, não tem nada? Então, pronto. Pro, mas o que é vértices? Eu acabei de explicar. As vértices são esses cantinhos que a gente tem nas figuras, que junta uma linha na outra, tá? Ah, Oi, Murilo, está com dúvida? Pode falar, Murilo.
Oi, Mu. Pode falar, Murilo. Tem alguma dúvida? Bom, olha lá. Então, nós vamos daqui a pouquinho, ó, daqui uns minutos vai fazer a pausa para eu poder gravar essa parte, tá bom? Enquanto isso, ó, nós vamos retomando aqui. Vamos ver se a Pro consegue colocar aqui a parte da escrita, tá por aqui, senão a Pro faz a modificação, no caso aí dos exercícios, tá bom? Vamos lá então, ó. No exercício 1 do em casa, então nós temos aqui, ó, cada objeto a seguir se parece com um sólido geométrico. Escreva o nome desse sólido. Então, no caso aqui do tambor, ele se parece com o quê? Ele se parece com um, ó, cilindro. Lembrando que cilindro a gente vai escrever iniciado com a letra C, ok? Então, nós temos aqui, ó, o cilindro. Certo? E essa outra aqui, a caixa de presente, se parece com o quê? Olha lá. Fala, Luiz Felipe, parece com o quê? A caixa de presente parece com o quê? O cubo. O cubo. Muito bom, Lu, é isso aí, cubo. Também, professora. Calma. Oi. A bola só de discoteca parece a esfera. Calma lá, nós estamos na letra B ainda. Vamos lá devagarzinho, amigo. Ele não soube que errou, precisa corrigir. Calma, calma, calma. Então, olha lá, aqui, ó. O que o Luiz acabou de responder. Então, aqui nós parecemos com o cubo, né? Porque ela é uma figura quadrada. Agora sim, ó. Vamos lá. Ops, espera que a Pro subiu demais. Vamos lá. Agora aqui, ó. Muito bom, Lu. Isso. Vamos lá. Peraí, Clara, que eu já vou te achar para você poder responder aqui também, Clara. Vamos lá. Gabi, Rafa, tudo bom? Saudade de vocês. Olha lá. Roberto também tá aí. Vamos lá. Clara, fala para a Pro aí o próximo. O que nós temos aqui então? Esse globo é o quê? Né? Esse globo de discoteca, ele tem que formato? Circular. Circular, que a gente chama de esfera, né? Então, esse globinho aí, nós vamos ter o formato de uma esfera. Certo? Sim. Muito bom. Vamos lá. Ana Maria, e esse próximo? Está invertido aqui, né? Um formato invertido. Pirâmide, muito bom, Ana Maria. Já vi aqui no bate-papo que você havia respondido. Joia, então nós vamos ter aí uma pirâmide, né? Nesse daqui. Olha lá, vamos ver se a gente consegue. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter a pirâmide que a nossa amiga Ana Maria já falou. Lembrando que pela base, essa pirâmide que nós temos aqui, lembra que pirâmide tem acento, ela é uma pirâmide de base quadrada, certo? E o último aqui, vamos lá. Rafa Trufelli, responde aí para nós qual que é esse último. Qual que é, Rafa?
O Ô, último que... Oi? Oi, amor. Sinceramente, eu e a minha mãe, quando você passou essa lição de casa, a gente não conseguiu fazer esse último. Não, não tem problema. Então, esse aqui, ó, a Pro vai ajudar, tá bom? Então, ó, veja bem, ele é uma caixa também, só que ele tem, ó, pela quantidade de lados, ele é aqui, ó, o que a gente chama de uma caixa sextavada, no caso, né? Se a gente fosse comprar uma mercadoria dessa, seria uma caixa sextavada, ou a gente também pode colocar aqui de outra forma, pela quantidade de lados, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui as duas opções, ó. Nós temos aí, ó, a caixa. Peraí, vamos por aqui, ó. Ele tem o formato, então, sextavado, que a gente chama, ou que a gente chama, né? Pode ser aqui no caso, sexágono, né? Por causa de ser de 6 partes, ou aqui, tá certo? Entendeu agora, Rafa? Aham. Então, tá bom, gatinha, é isso aí. Já para eu só apagar esse monte de inserir texto que a Pro colocou, tá? Pra gente colocar o nome aqui direitinho, certo? Ops, que a Pro bateu a mão aqui de novo. Volta aqui. Aqui, então nós vamos colocar, ó. Lembra, aqui é facinho para lembrar desse formato, é só lembrar do hexa que a gente não conseguiu até hoje. Então, aqui, ó, hexágono, que é de 6 lados, tá? Então, é um hexágono, começando com a letra H. Hexágono. Então, aqui, ó, ficou assim, para a gente finalizar, que já vai encerrar essa aula aqui. Primeiro, letra A, cilindro. Letra B, cubo. Letra C, esfera. Letra D,